Olá pessoal, meu nome é Camila, faço parte da articulação de moradores do Sana e estou aqui para falar um pouco a respeito de como eu vim a fazer parte desse grupo e do que eu tenho visto, acontecendo lá. Uns meses atrás, uma grande amiga me fez o convite de fazer parte desse movimento, me explicou, tudo que já vem sendo explicado e desenhado ao longo das últimas semanas, de que é um movimento a favor do Sana, onde nós temos preocupações muito grandes com o meio ambiente, mas também com outras questões que não estão sendo ditas, não estão sendo citadas, que é a segurança, que é a transparência, que é o bem comum, a gente poder ouvir pessoas diversas com pensamentos diversos. E então se desenrolou, a nossa articulação começou a ver a necessidade de ter o poder público abraçando a nossa causa, porque a gente acredita muito no que a gente está fazendo. A gente não tem por que sair dos nossos lares, às vezes deixar a nossa família, por aquele espaço de tempo ali que a gente está em reunião, que a gente está conversando, para não fazer nada, para fazer o mal. Essa não é a nossa intenção. E caso eu tivesse percebido algo que foge do que eu acredito e do que eu vejo, eu jamais estaria fazendo parte. Então, eu digo com propriedade, estou lá, faço parte da chapa, mas também faço parte da articulação em si, muito além da chapa. Então, a gente mantém as reuniões da articulação, tá? Deixando isso bem claro. A gente convida a comunidade para participar da articulação e, consequentemente, nessas semanas aí, até o dia 8, sim, a gente tem falado bastante a respeito da associação, que foi um meio da gente chegar no poder público. Eu acredito que, independente de quem vença essa disputa, eu acredito que o Sana vai estar em boas mãos, porque ele vai estar sendo olhado. E isso não quer dizer que ele não vem sendo olhado pelo poder público. Mas a gente está aí há quase 2 anos com uma associação desestabilizada, desmotivada e não tendo reuniões, não tendo movimentação. Então a gente acredita que o Sana já venceu e que a meta ela foi atingida, que foi esse movimento, foi esse olhar, foi essa atenção pelo que estava acontecendo, Porque quando você não tem a associação e você não tem reuniões periódicas da associação, a gente não tem previsão, a gente não tem conhecimento dos próximos passos, das próximas metas, das próximas ideias, tanto dos moradores em si, tanto da prefeitura também, que é super importante, tanto para nós quanto para a associação em si. Ela é super importante, é através dela que a gente consegue coisas boas, coisas especiais para o nosso lugar. Então, já deixando bem claro, aproveitando o momento, para dizer que nós não somos e não seremos contra a prefeitura, muito pelo contrário, nós somos a favor de uma prefeitura atuante, de uma prefeitura que se importe com o nosso lugar. Nós somos moradores, nós merecemos, sabe? O Sana merece. E quando a gente diz que a gente se preocupa com o meio ambiente, isso não quer dizer que a gente não se preocupe com as pessoas. Muito pelo contrário. Se preocupando com o meio ambiente, a gente se preocupa com as pessoas que moram no nosso lugar. Porque a gente acredita que quando você tem uma boa mata, uma boa água, animais diversos e uma estrutura ambiental boa, não é minha área, mas eu acredito, porque foi como eu fui ensinada desde pequena, de que quando o meio ambiente ele está em equilíbrio, nós seres humanos temos uma saúde melhor. Nós temos o prazer, de observar o que a gente já observa no Sana. Então, a gente é a favor, sim, do meio ambiente, porque, consequentemente, é ele quem nos dá tudo que a gente precisa. Desde o oxigênio até a nossa água, até o nosso alimento, é dele que vem tudo. Então, quando a gente diz que o nosso rio ele está em um estado de calamidade, é porque é real, sabe? Eu vivo aqui há 28 anos, é a minha quantidade de vida. Eu tenho 28 anos e há 28 anos eu estou aqui no Sana. E há 28 anos muita coisa mudou. E isso não quer dizer que tenha sido ruim, mas que o nosso rio está sofrendo. Ele está sofrendo sim. E isso independente de que nível ele esteja.
do que está acontecendo, sabe? É muito burburinho, é muita maldade, sabe? Quando na verdade a gente está preocupado. Então cada um em sua área, nós estamos preocupados. Eu aprendi a nadar no Rio Sana, mais precisamente no poço da Rua da Grama. Aquele poço eu não conseguia dar pé. Hoje o poço está na minha canela. É triste ver, é horrível de se ver, mas isso tudo não está sendo falado conforme era necessário ser dito. E as mentiras, as calúnias, sabe? A pessoalidade, ela está sendo colocada acima do bem comum. Então, quando alguém ela perde mais o tempo falando mal do outro do que vendo o que a gente pode melhorar em comunidade, tem alguma coisa de errado, sabe? E é angustiante você ter que ficar fazendo vídeo que não é a minha área, sabe? Eu ter que ficar perdendo meu tempo explicando um beabá. Quando na verdade a comunidade, ela tá aí, gente. A reunião não é para comprar ninguém com lanchinho. A gente não acredita nisso. A gente não quer comprar ninguém. Mas também a gente não acredita em comprar a comunidade com mentiras. Não é justo o que tá acontecendo, tá? Não é verdade o que está sendo dito. As reuniões, elas estão sendo até... A gente está fazendo até mais reuniões durante a semana, porque a gente precisa que o máximo de pessoas possíveis tenham acesso às informações verdadeiras. Deixar a pessoalidade de lado, sabe? Às vezes você teve algum mal entendido com alguém específico. Às vezes uma pessoa, ela não te agrada na forma como ela pensa, na forma como ela fala. Mas esse movimento, essas reuniões, elas são totalmente respeitosas. Então, se você não concordar, vamos dizer assim, com alguém que está falando a respeito do meio ambiente, mas você vai lá e você vai ouvir o que ele tem a dizer com todo o respeito do mundo, e você vai poder dizer também que você não concorda. Porque é exatamente sobre isso que a gente está falando. Sobre a questão do respeito, sabe? Da gente ser humano um com os outros. Ao invés de ficar caluniando, ao invés de ficar falando mal, apontando, você não fez, eu faço, você nunca vai fazer. Quem somos nós para dizer que o outro nunca vai fazer? Ou que o outro nunca fez, sabe? Eu participei de diversas atividades na minha infância, de forma passiva, sem saber o que eu estava fazendo, e eu já ajudei sim muito. Sabe, implantações de árvores ali na beira da escola, na beira daquele rio. Eu já participei de várias plantações, sabe, de forma passiva, sem saber, na minha ingenuidade de criança. E isso não quer dizer que eu seja menor do que alguém, que eu seja menos do que alguém, porque de forma ativa eu não fui ao poder público falar. Porque, na verdade, a gente elege uma pessoa para nos representar exatamente porque talvez a gente não saiba ser ativo. A gente queira a passividade, sabe? A gente queira poder escutar diversos pensamentos e poder participar de diversos, de forma diversa. Talvez você não queira entrar numa caixa e falar, eu sou isso aqui, eu quero dessa forma. Não, eu quero ouvir as diversas formas e entender o que eu acho melhor. Sabe? Então, assim, eu acredito que isso que tem acontecido em torno da Associação de Moradores está sendo de uma grande maldade, de uma grande injustiça. Desde o início, as reuniões, elas são de forma aberta. Elas nunca foram escondidas, elas acontecem ali no Criaçana, por diversas vezes, já foi escrito ali naquele muro ali, o horário das reuniões, sabe? Foi nomeado. Só que enquanto não estava mexendo com a associação, não existia o interesse de saber o que estava acontecendo ali. E aí, a partir do momento que a gente viu uma necessidade de ter um contato direto com o poder público, né? Porque são questões diversas. Não é por um CNPJ. O que eu vou fazer com esse CNPJ? Sabe? Chega a ser assim, gente, eu sou totalmente leiga. Nós nunca participamos de uma associação de moradores. Eu não sei o que é ter um CNPJ de associação de moradores na minha mão. E também não me cabe, eu não quero saber, na minha pessoalidade, o que eu posso receber com isso. Isso não é um interesse meu. Eu não quero receber nada. O que eu quero, como Camila, como ser humano, é que as demandas do Sana, elas sejam atendidas e compreendidas. Somente. Então a associação, ela tá aí para quem quiser.
E até 3 semanas, 4 semanas atrás, nada estava sendo falado, exposto sobre. Então, assim, a gente já está aí no vencimento, né, da chapa atual e nada estava sendo exposto a respeito. E aí, quando uma articulação, quando diversos moradores com diversos pensamentos entende que é um momento, que pode ser um momento da gente estar ajudando em alguma coisa, a gente é caluniado e apedrejado, porque, segundo, né, falas, a gente nunca fez nada pelo Sana. E o Sana era uma merda. Antes da pessoa chegar aqui, o Sana não existia, sabe? Eu participei de diversas atividades no Centro Cultural que hoje não existe mais. A minha filha, ela não faz ideia o que era um centro cultural, ela não tem ideia. Será que ela vai viver a vida até ela chegar aos 28 anos e não saber o que é? A não ser a partir de registros, né? Que eu posso mostrar a ela. A pracinha ali do centro, que sempre foi, né? Na verdade, particular da igreja, ela era aberta. E ali diversas exposições culturais aconteciam também. Muito se perdeu. Isso é inegável. Ninguém está aqui para dizer que não está sendo feito nada. Muito está sendo feito, mas a gente acredita sim que muito mais pode ser feito. Muitas coisas boas podem acontecer aqui. E para isso a gente precisa de uma comunidade unida, independente de quem ocupar uma cadeira. Porque se a chapa 1 ganhar ou se a chapa 2 ganhar, o Sana vai estar ganhando. Eu não tenho pessoalidade nenhuma contra nenhum integrante da chapa 2. Não tenho. Então acredito que se no dia 8 a chapa 2 ela for a vencedora, para mim não vai ser constrangimento e nem tristeza alguma. Muito pelo contrário. Vai ser interessante, porque aí a gente vai ter reuniões periódicas novamente, a gente vai poder se sentar todos juntos e todos juntos se entenderem e conversarem. Eu acredito, né? Porque na chapa 1 vai ser exatamente assim. Como já vem sendo. Mesmo a gente não tendo, né, esse contato direto com o poder público, a gente vem registrando tudo o que está sendo dito nas reuniões, a gente tem registros de imagem, registro de ata. Então, assim, a gente não está ali brincando, não. Eu não saio do meu serviço e vou para minha casa correndo e volto e deixo minha filha para poder brincar de fazer mal aos outros, não. Então, assim, é uma injustiça, é uma incapacidade de entender o outro, que é triste. Eu tô aqui há 15 minutos quase gravando um vídeo para mostrar minha indignação pelo que está acontecendo, porque, com exceção de 2 ou 3, nenhum desses que estão falando mal procuraram a gente, procuraram entender o movimento, porque quando vão, se surpreendem. E ainda assim, mesmo indo e ouvindo e tentando entender o que a gente está querendo dizer, de forma bem explícita e sem mentira, e sem disse-me-disse e entrelinhas, ainda assim saem com alguma dúvida. E ao invés de se sentarem depois da reunião e tirarem as dúvidas, verem os estudos, o embasamento, ainda assim leva para alguém que vai transformar tudo isso em uma calúnia. Eu acho que a comunicação é tudo na nossa vida. Tanto para as demandas que o Sana precisa, tanto para as nossas diferenças. O diálogo, ele precisa existir. E é só isso que a gente está tentando buscar. Um diálogo aberto, com respeito, com intencionalidade. Nós temos intenções, nós temos projetos e metas, mas isso não quer dizer que é pessoalidade. Não é para mim, não é para o Pedro, não é para quem quer que seja. É para a comunidade como um todo, sabe? A gente tem os nossos jovens aí precisando de coisas, precisando fazer alguma coisa. O cérebro tá bombando, não tem nada para fazer. As nossas crianças, elas crescem e elas não têm o estímulo necessário, né? Fora da escola. Muitas famílias não têm tempo, convenhamos, né? Não tem tempo de se sentar e falar, olha filha, é assim, é assado, faz assim, não faz isso. O mundo está correndo contra o tempo e a gente precisa sim, a gente precisa que os nossos filhos e os nossos netos e os nossos bisnetos tenham o Sana que a gente tem hoje ou ainda melhor. A meta é essa, a meta é clara.
é também pelo passarinho que tá cantando aqui na minha cabeça, mas é principalmente por mim e por você. Então vem, chega pra perto, sábado, 10 da manhã, vai ter uma reunião no Criasana. Vem tirar suas dúvidas, vem pedir esclarecimento, a gente tá aberto para falar. E tá aberto muito, muito mesmo para ouvir o que você tem a dizer. Então venha, mas venha sem armaduras, venha sem forma de ataque. Desmonta toda essa armadura que está sendo gerada a partir dessas inverdades e vem conversar com a gente. Você vai gostar do que você vai ouvir, assim como eu gostei. É muito diferente do que está sendo dito. O espaço está aberto, tá bom? As portas estão abertas e a gente vai receber todos com muito carinho, muita atenção. E vai ter lanchinho, tá bom? Vai ter lanchinho, mas não é para comprar ninguém, não.